Isso é sinal que os pais não estão conseguindo, né, corregular com a criança. O que significa corregular com a criança? Eu conseguir manter o meu estado de calma e tranquilidade, olhar para a criança e conseguir entender o que ela necessita naquele momento. Ao invés de eu ir lá acalmar a criança, modular o meu tom de voz, me aproximar da criança, né? Às vezes eu fico irritada e brigo com a criança. Por que que eu brigo com a criança? Porque o meu filho, né, imaginando aqui o meu filho, ativa em mim a dor da minha criança que sofreu rejeição, a minha criança que foi abandonada nas suas necessidades essenciais, a minha criança que também ela foi tratada de uma forma violenta, minha criança que também sofreu de abusos, a minha criança que se sentia ignorada, né, não era vista, não era atendida E naquilo tudo que ela acontece ao mesmo necessitava. tempo. Acontece. Então, a criança vai funcionar como gatilho para ativar a criança interna dos pais, a criança interna dos pais que está ferida, e ele vai ter uma resposta não como um adulto maduro, que tem a condição de fazer essa mentalização. O que seria essa mentalização? Entrar na mente da criança e tentar entender o que a criança precisa naquele momento, né? Mas aí ativa essa criança ferida, ou a pessoa se comporta como se comportaram com ela, é como se fosse assim, eu tenho aqui dentro de mim um pedacinho aqui de como os meus pais se comportavam comigo, ou gritando, ou brigando, ou se irritando, né? Ou me ignorando, e consequentemente a pessoa repete isso, porque ela não tem controle sobre isso, né? Sim, Então, sim. aí fica essa coisa. Aí a criança, ela vai desregular mais ainda, porque ela vai se sentir desamparada, porque quem vai estar aqui na minha frente não é minha mãe que me ampara, ou meu pai que me acolhe, mas é uma criança que está desesperada, que ou é o introjeto daquele que foi também, né, que foi muito rígido, que foi muito crítico, daquele cuidador, né, que fez comigo o que eu estou fazendo agora com essa criança. E a criança vai se desregular mais ainda, porque na verdade ela precisa do pai e da mãe que saiu de cena, e a criança interna sequestra, né, esse adulto, ou o introjeto do pai e da mãe, porque as crianças, elas não precisam que elas precisam? Eu falo com os pais. Bem, quando o seu filho está sendo opositor, o que ele está querendo comunicar para você? Nós não podemos atuar no sintoma, nós temos que atuar na causa. É igual uma febre. Se a criança tem uma febre, aí eles ficam se perguntando o que será que está acontecendo com a criança? E a criança não vai ser punida porque ela está tendo uma febre. Então, nós vamos tentar identificar a causa. Por que que as questões comportamentais e psicológicas, a gente também não faz a mesma pergunta? O que esse comportamento está tentando denunciar? Qual é a falta? Na maioria deles, o que que eu vejo, gente, além dos traumas em si, é o que? O desamparo emocional. Desamparo emocional, os pais às vezes agem de forma mais agressiva, irritadiça, e a criança vai ter uma resposta do quê? Qual que vai ser a resposta dela? O corpo dela vai tensionar, ela não vai conseguir segurar aquele impulso e ela vai ter aquele comportamento opositor. Quando ela tem aquele comportamento opositor, se ela não tiver um acolhimento, o que que vai acontecer? Ela vai ficar presa nesse loop, tá? Ou se os pais agem de uma forma inadequada com ela, ou brigam, ou gritam, ou colocam de castigo, depois esse comportamento ele vai se intensificar, essa defesa se intensifica e ele vai se opor cada vez mais. Entende? Então, o que essa criança precisa? Acolhimento. Acolhimento, gente, é o melhor calmante que existe, eu nunca vi igual. O limite é acolhimento, gente. Para acolher, eu adulto, eu cuidador, tenho que estar calmo. Tem que estar calmo, regulado. Esse meu sistema nervoso é a corregulação ó, neurobiológica, relacional. Se eu estiver ansiosa, nervosa, desregulada, eu vou desregular mais ainda o outro. Lembrar que os pais, os cuidadores, professores, né, seja o que for, eles são o córtex auxiliar da criança. E a criança, ela não consegue controlar seus impulsos. Uma pessoa que foi traumatizada muito cedo, ela vai ter muito mais dificuldade no controle do impulso. Por quê? Porque ó, essa área aqui que é responsável pelo controle do impulso, ela está impactada pelo trauma. Aí o cérebro reptiliano entende ameaça, perigo, perigo. Ah, dependendo do meu tom de voz, né? Se eu elevar meu tom de voz, o que que acontece? Ativa nele a memória traumática e ele
age com, né, de forma opositora ou agressiva. É uma tentativa de quê? De me proteger de algo muito ameaçador, porque o trauma já foi instalado. Então, o que que eu preciso? Acolher. Eu acolho. Quando eu acolho, a raiva se acalma.